Olá, meus amigos queridos. Para quem não me conhece, eu sou o Kiko, trabalhador do Consolador, Casa Espírita daqui de Jandira, e com muita alegria peço licença para entrar até a sua casa e falarmos hoje sobre Bezerra de Menezes e a sua presidência na FEB, na Federação Espírita Brasileira. Muito feliz e agradecido pela oportunidade, pelo convite da luz através do meu irmão querido Adilson. E antes de qualquer coisa, fechemos os nossos olhos, acalmemos os nossos corações. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, que abençoe cada lar, cada família representada por cada um de vocês que ouvem e assistem esse estudo de hoje. Que Deus, nosso Pai, esse Pai tão querido, esse Pai amado, benevolente, indulgente, continue, como sempre, nos amparando e nos assistindo em todos os momentos de nossa vida, dando-nos o exemplo de Jesus para que seja o nosso modelo, o nosso guia, e que nós tenhamos, juntamente com a espiritualidade, a conexão necessária para continuarmos os nossos trabalhos reencarnados ainda nessa hora. Que assim seja, graças a Deus. Falaremos então sobre esse homem maravilhoso, Bezerra de Menezes. Eu tenho certeza que, chegando até aqui, vocês já acompanharam a biografia desse homem pungente, desse expoente do Espiritismo. Nasceu em 1831, um homem que, entre outras coisas, foi médico, político, filantropo, ecologista, homeopata, teve um trabalho na medicina sempre voltado aos mais necessitados. Ele dizia sobre a medicina que o médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de perguntar se é longe ou perto quando um aflito qualquer bate à sua porta. Nem pode cobrar um carro de quem não se pode pagar uma receita. Esse não é médico, é um negociante de medicina. Por causa disso, conhecido ele ficou como médico dos pobres. Sobre esse Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes, a espiritualidade no plano maior, segundo o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado por Chico, enviado por Humberto de Campos, a respeito de Bezerra de Menezes, disseram então: descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Se possível fosse a lembrança do planejamento reencarnatório, eu tenho certeza que Bezerra de Menezes lembrou de todas elas. Porque ele cumpre com perfeição, com paixão, com competência, tudo aquilo que lhe foi planejado, no qual ele, obviamente, concorda, participa, né, desse planejamento. Mas o que me traz aqui é falar com vocês sobre a presidência
desse homem que em 1875 descobre o espiritismo através de um exemplar dado por um amigo também médico, Joaquim Cavalcante. Eu vou corrigir o nome só um instante, por favor. A gente, às vezes, a memória falha. É Joaquim Carlos Travassos, ok? Então, em 1875, ele recebe um exemplar do Livro dos Espíritos, desse amigo médico, e então se identifica muito rapidamente com a doutrina espírita, e justamente num período em que, se você pesquisar sobre a biografia de Bezerra de Menezes, vai passar, talvez muito rapidamente, sobre um texto que diz que em 1880, o movimento espírita passava por um momento absurdamente difícil, porque havia uma dispersão, uma dissidência entre os espíritas, e isso colocava em risco, inclusive, a continuidade do movimento espírita no Brasil. Bezerra de Menezes, que já tinha sido vereador 2 vezes pelo Rio de Janeiro, em 1889, é então convidado a assumir a presidência da FEB. E ele fica, nesse primeiro tempo, de 1889 a 1891, assume depois novamente em 1895, onde fica presidente da FEB até o desencarne. Mas, nesses 2 anos primeiros, é de se prestar atenção na importância que esse homem teve no movimento espírita. Lembrem que havia esse movimento dissidente, e um dos principais motivos era, e aí de novo eu chamo a atenção dos senhores para que percebam o quanto a gente acaba passando rapidamente por um assunto. Dizia-se lá então que uma parte dos espíritas concordavam e participavam de que o espiritismo tivesse o seu cunho religioso, e uma parte não achava dessa forma, achava que não deveria ter nenhuma relação religiosa. Quando a gente passa por esse assunto muito rapidamente, a gente não percebe que em 1890 um Código Penal Civil novo estava sendo editado e lançado, onde dizia lá claramente que o espiritismo era punível com até 6 meses de cadeia, multa de R$5.000 e também muitas das condenações pelo exercício ilegal de medicina. Então, Bezerra de Menezes chega nesse momento, usando do seu prestígio, ele manda uma carta ao então presidente da época, Marechal Deodoro da Fonseca, pedindo respeito e liberdade ao movimento espírita. E ele então consegue, através desse trabalho, enquanto presidente da FEB, da Federação Espírita Brasileira, fazer a união desses 2 lados. É óbvio que divergências e outros pensamentos sempre existirão, até porque é saudável para a doutrina espírita. Porém, aquilo que era cunho central, percebam, cunho central da continuidade do movimento espírita brasileiro, Bezerra de Menezes, com todo o seu preparo, foi a pessoa responsável de conseguir. Porque se ele não conseguisse a união do movimento espírita em torno da aceitação também do espiritismo enquanto religioso, muito provavelmente, por força e pressão do Código Penal, nós teríamos dissolvido o movimento espírita. Porque ninguém queria ser preso. Ninguém podia pagar R$5.000. Então, aqueles que eram contrários a adotar o espiritismo ainda enquanto religião,
acabaram se convencendo e aí, se tornando também uma religião, o Espiritismo para de se enquadrar nesse artigo que existia no Código Penal. Então, é por obra e graça, em primeiro lugar, de Deus e dos Espíritos, todos os trabalhadores, e de Bezerra de Menezes, que foi tão importante e fundamental naquele momento, em 1889 até 1891, assumindo e desempenhando o seu papel na febre. Obviamente, outras coisas ele fez, ainda enquanto presidente. Inicia, então, o estudo sistematizado do Livro dos Espíritos, fazendo a máxima e trazendo a máxima para a prática, onde diz espíritas instruí-vos, e ele participou muito firmemente nesse propósito. Dessa forma, com esse planejamento reencarnatório maravilhoso, é que Bezerra de Menezes, depois, quando desencarna, cumprindo todas as tarefas pelas quais ele foi chamado ao trabalho, e já podendo ascender a lugares mais elevados em capacidade espiritual, ele então pede que continue por aqui, cuidando de nós, ajudando ainda as casas espíritas e a união das casas espíritas, para que todos nós possamos praticar a nossa fé, a nossa doutrina. Então, às vezes as pessoas dizem, mas nossa, se Bezerra então não ascendeu espiritualmente a cargos superiores, onde está Bezerra? Digo, Bezerra está em cada criança e cada pessoa doente que precisa de ajuda e de auxílio. Bezerra está em cada vez que o movimento espírita, de alguma maneira, se sente em tempos de chuva, de tormenta. Bezerra de Menezes está principalmente dentro de cada um de nós que acreditamos e lutamos em prol do próximo, colocando em prática o ensinamento de Jesus, que diz, ame a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse triângulo amoroso sugerido é tão gratificante e a gente entende cada vez mais de que só através do outro chegaremos e ascenderemos a espíritos felizes, como fez Bezerra de Menezes. Muito obrigado a cada um de vocês. Deus abençoe o seu lar, a tua casa, a tua família. Em breve poderemos todas as casas espíritas novamente fazer e voltar, com as palestras presenciais. Eu espero em breve que nós nos encontremos. Fiquem em paz, tenham um dia feliz e que Deus nos abençoe. Obrigado, profundamente agradecido pela oportunidade.